Olá, bem-vindo a mais um devocional do Sei Caraí. Eu sou a missionária Fabiana Torres e hoje nós vamos falar sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Vamos ler Mateus capítulo 26, a partir do versículo 37. Diz assim: Levou consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu desejo, mas sim como tu queres. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesse devocional, direciona, Pai, o coraçãozinho de cada um que vai ouvir e que não seja eu, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Nós vamos falar hoje sobre quando Deus diz não. Essa oração de Jesus no Getsêmani é uma oração icônica, né? É uma das orações mais famosas da Bíblia. E é uma oração famosa, mas é uma oração que muitas vezes a gente se esquece de que é uma oração que teve uma resposta. E que essa resposta foi não. Quando Jesus disse: se possível, passe de mim esse cálice, qual foi a resposta de Deus? Ele já sabia a resposta, na verdade, né? Mas ainda assim ele pediu. E para a glória de Deus e para a nossa salvação, a resposta foi não. E tem muitos exemplos de orações que tiveram não como resposta na Bíblia, quando, por exemplo, Paulo pediu para que o espinho da carne fosse tirado, né? E ele orou 3 vezes, ele pediu 3 vezes para que Jesus tirasse esse espinho na carne que ele descreveu como Satanás esbofeteando ele, de tão ruim que era. E a resposta foi: a minha graça te basta, ou seja, não foi tirado o espinho da carne, mas tinha um propósito. Então todo não de Deus tem um propósito, todo sim de Deus tem um propósito e todo não de Deus tem um propósito. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus diz não e que as nossas orações precisam estar submetidas a essa vontade plena e soberana do Senhor. Que quando apresentarmos as nossas necessidades diante de Deus, que podemos fazer, é claro que podemos, inclusive na semana passada nós falamos sobre pedir nas nossas orações mais sobre como podemos glorificar a Ele do que coisas para o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, o nosso próprio umbigo. E é claro que podemos pedir coisas para o nosso Pai, mas que as nossas orações, queridos, sejam sempre como essa de Jesus no Getsêmani. Pai, eu te apresento, essa é a minha vontade. Eu te peço que o Senhor cure, eu te peço que o Senhor abra essa porta, ou que o Senhor faça isso, ou que o Senhor faça aquilo. Esse é o meu pedido para o Senhor. Mas, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é melhor que a minha, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Isso é ter fé, queridos. Isso é crer nesse Deus que pode todas as coisas, mas que sabe todas as coisas, que tem para mim e para você sempre o melhor, que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mas nem sempre ela é confortável, nem sempre ela vem sem dores, nem sempre ela vem sem sofrimento, porque essa vontade boa, perfeita e agradável, ela é boa, perfeita e agradável para Deus. É isso que precisamos entender. E é claro que em algum momento ela vai ser boa, perfeita e agradável para nós, porque Deus sempre quer o melhor para os seus filhos, sempre quer o melhor para as nossas vidas, ainda que a gente não enxergue. Quando uma criança pede
para o pai para dirigir uma Ferrari e esse pai deixa, esse pai vai matar essa criança. Ele sabe que aquele não é o momento e às vezes nem é propósito do pai. Às vezes o propósito do pai é outro para aquela criança quando virar adulto. E é isso que precisamos entender, que o nosso pai sabe o que é melhor para a gente, que o nosso pai nos ama, que o nosso pai, ele sabe exatamente do que precisamos e que a nossa vida precisa ser para a glória do Pai. Que o nosso papai nos ama mais do que nós podemos sonhar em nos amar. Você sabia que Deus te ama mais do que você se ama? Que Deus te ama muito mais do que você pode um dia sonhar em se amar? Que Ele quer o teu bem muito mais do que você pode sonhar em querer o teu bem? Então que a nossa vontade esteja sempre submissa à vontade dele, que possamos sempre submeter as nossas vontades à vontade dele, confiando e crendo que ele tem o melhor para nós. Isso é fé. Fé é confiar, porque fé não é fé para que ele faça algo que a gente quer. Fé tem a ver com confiar e na pessoa em quem nós confiamos, tem a ver com quem aonde é depositada a nossa fé, em quem é depositada a nossa fé. Se a fé é depositada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou não. Percebe, queridos? Em quem é depositada a nossa fé? Porque se a minha fé é depositada naquele que tem o controle sobre todas as coisas, então eu posso descansar, sabendo que ainda que a resposta seja não, eu me submeto a esse não, sabendo que isso vai se reverter em peso de glória futura, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito, e que às vezes nesse caminho tem dor, às vezes nesse caminho tem sofrimento. Paulo sofreu com espinho na carne. Não foi fácil, não adianta a gente romantizar, era como Satanás esbofeteando ele, mas tinha um propósito. Qual era? Que Paulo não se ensoberbecesse, porque para Cristo mais importa vivermos em santidade e que Ele nos prepare para vivermos com Ele na eternidade, que sejamos mais parecidos com Cristo, que Ele nos forje de acordo com a vontade dEle, do que a nossa vida muito confortável aqui na Terra, porque a vida confortável na Terra é um sopro, queridos, passa rápido. Comparado com a eternidade, a vida aqui na Terra não é nada. E o nosso grande problema é a gente querer viver aqui nessa Terra o que Ele separou pra gente na glória, na eternidade. Lá sim, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, não vai ter luto. Lá sim, seremos livres completamente do pecado, seremos livres completamente de toda dor, de todo sofrimento. Mas aqui Ele nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora perceba, ele não disse vocês vencerão, isso é a gente que acrescenta, ele disse eu venci o mundo. Então nós precisamos nos submeter a esse Deus que já venceu o mundo e a vontade dele que é soberana para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Mas se você me pergunta assim, nossa, mas se Deus me ama, se Deus ama os seus filhos, por que Ele permite então que passemos pelo sofrimento? E eu pergunto a vocês, você tem filho? Você tem uma filha? Ou se não, você já viu algum pai ou uma mãe levando uma criança para tomar injeção? E normalmente essa criança chora, essa criança esperneia, essa criança pede para o pai e para a mãe tirar ela dali porque a injeção dói. E eu pergunto, mas você não ama o seu filho? Você não ama a sua filha? Por que então que você permite essa dor ao seu filho ou à sua filha? Você pega o seu filhinho amado, muitas vezes um bebê, e permite que uma agulha desse tamanho perfure a pele desse bebê. É muita dor para esse bebê. Mas se você ama, por que você permite isso para o seu bebê, ou para o seu filho, ou para a sua filha? Ou esse pai ou essa mãe, por que permite? Porque sabe que é necessário, é uma dor necessária, é uma dor que vai livrá-lo de uma doença futura ou que vai curá-lo de uma doença presente. Mas o seu filho ali no momento, ele não entende, ele chora, ele esperneia, ele pode se perguntar por que além de você ter levado ele ali, você ainda segura para o enfermeiro aplicar aquela dor nele.
mas você sabe que aquilo é necessário. Às vezes o pai e a mãe choram mais do que a criança, e pode ter certeza, queridos, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele sabe que muitas vezes é necessário, e que possamos nos submeter a esse pai, que muitas vezes permite injeções na gente, que possamos nos submeter, sabendo, pai, esse é a minha vontade, esse é o meu desejo, mas que não seja feito como eu quero, que seja feito como o Senhor quer. E se o Senhor não quiser me dar, eu me submeto à tua vontade. Ou quando Deus nos pede algo que nos custa, que a gente não quer. Quantas vezes, queridos, Deus nos pede coisas que a gente não quer, e que a gente possa falar, Senhor, eu não quero, essa não é minha vontade, mas eu vou te obedecer, porque eu sei que essa é a sua vontade, eu confio no Senhor. Fé, queridos, tem a ver com confiarmos, tem a ver com conhecermos quem é o Senhor e confiarmos que Ele tem o melhor pra gente. Precisamos confiar nesse Deus, precisamos confiar nesse Pai que nos ama, que quer o melhor pra gente. Isso é fé. Fé não tem a ver, é muito fácil a gente ter fé para achar que Deus vai dar aquilo que a gente quer, mas fé provada, fé de verdade em Deus é saber que fazendo ou não fazendo, Ele tem o melhor para mim. Fazendo ou não fazendo a minha vontade, respondendo sim ou não, eu confio nele, eu sei em quem eu tenho crido. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Isso pode ser sim e pode ser não. Então a nossa fé precisa estar baseada em Cristo, em quem Ele é e não no que Ele vai fazer, percebe? A nossa fé não tem que ser naquilo que nós achamos que Deus vai fazer, tem que ser em quem Ele é, na confiança de quem Ele é, porque quem confia descansa. Se eu confio que Ele cuida de mim, se eu confio que Ele está no controle da minha vida, se eu confio que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, eu vou descansar, ainda que doa, ainda que machuque, porque eu sei que Ele tem propósito. E pode ter certeza, tudo que Ele faz é com propósito. Todas as coisas, tanto as boas que nós consideramos boas e confortáveis, quanto as ruins, que não nos são agradáveis no momento. As bênçãos que Deus nos dá, pode ter certeza, tem propósito. Nunca é para você mesmo, nunca é só para mim mesmo. As bênçãos que Deus me dá sempre tem um propósito de servir ao próximo, de servir de alguma maneira. Todas as bênçãos que Deus te dá, querido, pode ter certeza que não é só para você e sua família. Agora, todas as dores e injeções que Deus permite, pode ter certeza que também tem propósito. Propósito de crescimento, propósitos diversos. Com cada um Deus trata de uma maneira diferente, são propósitos diversos, mas sempre tem um propósito. E que possamos confiar nesse Deus, que possamos confiar nesse Pai de amor, que tem propósito na nossa vida, que nos ama, que nos acolhe, que nos tem como a menina dos teus olhos. Papai nos ama. Eu tenho uma notícia, o papai nos ama. Ele é o nosso pai, o nosso Deus, Ele cuida de nós. E Ele tem o controle da nossa vida, que possamos então, queridos, nos submeter a essa vontade e saber que tudo é dEle, por Ele e para a glória dEle, que não é sobre nós, é sobre Ele, que é sobre a cruz de Cristo, e que tudo de bom e de melhor que Ele poderia nos dar, Ele já deu. É Ele, é a salvação, que possamos focar nisso. Já percebeu? Às vezes, queridos, a gente banaliza, a gente se acostuma com o excepcional. É excepcional que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos ame. É excepcional que esse Deus, Criador dos céus da terra, meu Criador, nos tenha redimido, nos tenha salvado, nos tenha tirado do lamaçal do pecado, nós, pecadores, rebeldes, sujos. Ele nos resgatou, Ele morreu a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, todos nós carecemos da graça e da glória, todos nós fomos destituídos da glória do Senhor, todos nós. E Ele não somente nos resgatou, nos perdoou, nos fez novas criaturas, como Ele nos fez filhos, Ele nos fez filhas, percebem? Ele nos fez filhos e filhas, Ele nos trouxe e falou, não só perdoa,
perdoo, mas eu te faço meu filho, eu te faço minha filha, você é meu, ele nos tomou para si. Olha a grandiosidade que é isso. O que é um emprego comparado a isso? O que é dinheiro comparado a isso? O que é até saúde comparado a isso? Ele já nos deu a maior de todas as bênçãos. Que possamos pedir ao Senhor, Pai, me devolve a alegria da salvação, como o salmista pediu. Que possamos pedir ao Senhor, Pai, devolve a alegria da salvação. Que isso seja o suficiente para mim. Alegra o meu coração, me dá contentamento. A palavra é contentamento. Me dá, Pai, contentamento na tua graça, na tua salvação. Vivemos insatisfeitos, queridos. Que possamos pedir ao Senhor, Senhor, me faz satisfeita em ti, me faz satisfeito em ti, em tudo que o Senhor já fez na cruz por mim. É sobre isso, é sobre ele, é sobre a cruz, é sobre a cruz, é sobre o que ele já fez. Que possamos pedir ao Senhor, Pai, me dá satisfação, contentamento, tira de mim essa insatisfação. É claro que podemos pedir coisas ao Senhor, mas que a gente saiba que tudo isso é muito pequeno comparado com o que ele já fez, com o que ele já nos deu. E que, queridos, em nome de Jesus, possamos pedir ao Senhor que devolva a nós essa alegria, que possamos enxergar de novo o que é extraordinário, que na verdade importa, que é Cristo, que é a cruz, é o que ele já fez por nós e é o que ele continua fazendo por nós, nos santificando, porque a santificação é um processo. Ele continua nos santificando, ele continua nos amando, ele continua cuidando de nós. E isso é lindo. Então, em nome de Jesus, queridos, que possamos encontrar esse contentamento nele e somente nele. Em nome de Jesus, oremos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a depositar em ti toda a nossa confiança, Pai, a realmente estarmos satisfeitos em ti, contentes em ti, no que o Senhor já fez por nós. Alegra o nosso coração pelo que o Senhor já fez. Tira de nós toda insatisfação, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos submetermos a ti, a submeter a nossa vontade, os nossos desejos a ti, Senhor. A saber que para crer, precisamos crer sendo sim e sendo não, que a nossa oração possa ser como a do Senhor no Getsêmani. Pai, essa é a minha vontade, contudo que não seja feita ela, mas a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade, Pai, sabendo que a mim não cabe determinar nada, que a mim não cabe te ordenar a fazer nada, porque não é o Senhor que me serve, sou eu que te sirvo, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda a entender isso, nos ajuda a entender isso, Pai, que o Senhor é Deus, que a tua vontade é soberana e que a tua vontade se cumpra na nossa vida. Nos dá essa satisfação em ti e que possamos, Senhor, em todas as coisas nos submetermos a ti, apresentarmos a ti os nossos desejos, mas sempre falando, Pai, contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, e que eu possa encontrar o meu coração satisfeito em ti, porque eu sei, Pai, que dependemos do Senhor para crer, dependemos do Senhor para todas as coisas, inclusive para encontrar essa satisfação. Então alegra o nosso coração, nos ajuda a encontrar essa satisfação em ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus abençoe grandemente vocês e tenham uma excelente semana.